Hoje eu quero conversar com você sobre um dos temas mais perguntados aqui no canal quando a gente fala sobre mobilidade elétrica. Não só aqui, na realidade, todos os produtores de conteúdo que falam sobre mobilidade elétrica, eles têm esse tipo de pergunta e esse tipo de questionamento. Qual é? Vamos lá. Rafael, eu preciso de habilitação para pilotar a minha moto elétrica, a minha scooter elétrica? E por que eu preciso dessa habilitação? Bora conversar, que eu acho que é bem legal de a gente poder esclarecer a sua dúvida. E aí, beleza? Rafael Cantarelli, e aqui eu falo sobre mobilidade a bordo da sua scooter, a bordo da sua moto elétrica, da sua scooter elétrica. Então é muito legal quando eu posso compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, da minha vivência com você, tá bom? E se você quiser ficar ligado nesse tipo de assunto, cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, sempre trazendo algum tema. E eu quero fazer mais esse quadro aqui, que é conversando com você, tá bom? Mas vamos lá. Sim, é necessário você ter habilitação de moto para pilotar a sua moto elétrica ou a sua scooter elétrica. Mas não sai do vídeo agora, porque eu quero debater um pouquinho qual é a necessidade disso, o que é que eu vejo de importância, se vale a pena ou não. Mas vamos conversar, beleza. Primeiro, eu já quero esclarecer para você, tá? Muito cuidado, porque existem alguns vendedores que falam que você não precisa de habilitação. E aí é interessante porque, sim, você precisa de habilitação. Em todo o território nacional, se você for pilotar qualquer veículo elétrico acima de 350 watts e que ele tenha a aceleração por um dispositivo de acelerador, exemplo, vamos lá para qual é o exemplo? Eu fiz uma live com o professor Carlão e ele é especialista em trânsito, então lá ele falou muito da parte técnica dessa parte da legislação. Então se você quiser ficar ligado mesmo na parte da legislação, eu vou deixar o link da live aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo, dá um pulinho lá, porque é muito importante você sempre ficar informado de fontes oficiais, tá? Porque o professor Carlão, ele trabalha com isso, então ele tem isso no dia a dia dele, na vivência. E também recomendo que você assista ao canal dele, que é o Manual do Trânsito. Vou deixar também um link aí na descrição, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece? A bicicleta elétrica, ela precisa que você auxilie o motor para que ela consiga te ajudar a que você seja impulsionado. Então vamos lá. Aí você não precisa de habilitação. Por quê? Você tem o pedal, que quando você movimenta o pedal, você joga a energia para o motor e o motor, ele, na realidade, ele aumenta aquela energia, fazendo com que você consiga se locomover com menos esforço. Essa é a função da bicicleta elétrica. Porém, quando você coloca um dispositivo que você tenha um acelerador e ele tem acima de 350 watts, aí sim você já se enquadra na legislação onde você precisa ter habilitação ACC, que seria a autorização para condução de ciclomotor. O problema é que não compensa você tirar uma ACC no Brasil. Por quê? Primeiro, grande parte das autoescolas não tem o treinamento para a ACC, que seria em uma moto a combustão de 50 cilindradas. Então, como as autoescolas ela não tem essa moto para fazer a aula e depois você ir ao Detran tirar a sua ACC, que a vantagem da ACC seria o quê? Ela seria muito mais barata, porque quem tem a habilitação de carro já não tem a exigência de fazer as aulas, tá? Você faria só a aula prática, você não teria que fazer aula teórica, pagaria uma taxa bem reduzida e você iria no Detran, faria o seu teste, passando você estaria habilitado com o ACC. Mas praticamente ninguém faz, o custo também não compensa e aí você tem a necessidade de tirar a habilitação A. E aí entra num fator que realmente eu também acho que a gente precisa atualizar a nossa legislação. Por quê? Hoje o veículo elétrico, como ele é muito novo, as autoescolas também ainda não têm veículo elétrico, até porque também você não poderia fazer o teste no Detran em um veículo elétrico. Você vai ter que fazer a aula em uma moto a combustão, depois você vai ter que ir para o Detran da sua região, fazer o teste em uma moto a combustão, convencional, com marcha, com embreagem. Então você vai ter que aprender a pilotar de qualquer forma a moto convencional para você poder utilizar uma moto elétrica ou uma scooter elétrica.
Até na EV1 2019, que é o modelo que eu tenho, que eu uso aqui no meu dia a dia, ela exigia a ACC. Então, como eu falei, não vale a pena tirar a ACC, você vai ter que ter habilitação A, certo? E aí vamos lá, que é uma coisa que eu acho muito ruim, somente para todo o segmento, é que alguns vendedores, eles informam que você não precisa ter habilitação. Cara, você vê, quando logo no comecinho que a Volt chegou e eu fiz teste, foi uma das coisas que a gente conversou bastante e o pessoal de lá sempre foi muito enfático nesse ponto. Eles sempre cobraram a habilitação, até para você fazer o test ride. Então eu sempre achei isso muito importante porque eles foram muito transparentes sempre com o seu cliente. E eu vejo alguns vídeos aqui da internet de alguns vendedores que normalmente ele está trazendo o modelo dele, ele mostra lá e normalmente ele diz não precisa de habilitação. E no comentário também eu já vi algumas respostas, ele lá não, o pessoal pergunta sempre, né, se precisa de habilitação, se precisa emplacar, e o pessoal diz que não precisa. E isso é errado. Por quê? Realmente, alguns Detrans não estão cobrando e não estão fiscalizando quando ele vê uma moto elétrica passando. Porém, você precisa se atentar que isso daí vai mudar. Por quê? Esse veículo elétrico ele vai começar a ser muito mais popular na rua do Brasil, em todas as cidades. E assim que isso começar a ser popular, você com certeza vai ser cobrado. Então, cara, já comece certo. Procure uma autoescola, faça a sua habilitação A e aí com certeza você vai andar sempre da forma correta. Uma outra coisa que eu vejo também é que muita gente confunde, exemplo, não estou falando mal de nenhuma marca, não estou falando mal do modelo. O problema é a confusão, porque o pessoal ele chama esse tipo de veículo aqui de scooter. Isso não é um scooter, isso para mim é um patinete, tá? E esse patinete, ele é muito legal para o uso dele em áreas recreativas. Exemplo, você tem um condomínio e o condomínio permite que você utilize o seu patinete na área comum. Então você consegue ir para a área de lazer no seu patinete, vai rodar pelo seu condomínio, legal. Porém, o pessoal comercializa esse tipo de veículo, incentivando para o uso dele em vias públicas. E ele não é feito para as vias públicas. É isso que eu gosto sempre de falar. Tome muito cuidado. Ah, Rafael, mas o pessoal fala que não precisa emplacar e isso é uma das vantagens que eu vejo, então vou adquirir um veículo desse para ir trabalhar. Meu trabalho é só a 10 km de casa, porém, esses 10 km vai ser por vias públicas e você vai estar infringindo o Código de Trânsito Brasileiro. E caso você seja parado, sim, você pode ter, de repente, o seu veículo aí apreendido. Então é muito importante você ter a habilitação, andar da forma correta, se informar a diferença entre um veículo e outro. Hoje aqui na internet a gente tem muito conteúdo, então você consegue tirar, na realidade, todas as suas conclusões e escolher o melhor modelo que vai se adequar e que vai conseguir fazer você ter uma economia tanto de tempo quanto de dinheiro, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar também muito aqui é que você tenha cuidado ao pilotar a sua scooter elétrica, a sua moto elétrica. Por quê? Utilize os equipamentos de segurança. Emplaque a sua moto. Em alguns estados, o IPVA, como aqui em Pernambuco, é isento. Procura saber se no teu estado ele é também isento. Já é uma economia legal. Em outros estados, normalmente você paga 50% do IPVA. Mas sim, ele exige que você faça o emplacamento. Isso é uma segurança também para você. Por quê? Caso a sua moto venha, por um acaso, ser furtada, é muito mais fácil dela ser localizada. Apesar que hoje o índice de furto de moto elétrica é mínimo porque o cara não vai ter nenhum carregador, não tem nada, então ainda não despertou esse tipo de situação ainda no Brasil, tá? Mas a gente sabe que para ladrão, infelizmente, não tem jeito, né? Pode ser que um dia comece a acontecer esse tipo de situação e aí você já sabe, o emplacamento ele também protege o seu patrimônio. Seguro. Vale a pena fazer um seguro? O pessoal da seguro2rodas.com.br, eles fazem seguro para Volts, então você pode observar lá, tem a sua moto elétrica, tem a sua Volts, cara, manda aí, preencha a proposta, o link sempre vai estar aqui na descrição, e aí eles vão te falar qual é a seguradora que está fazendo o seguro, quanto é que fica o seguro no teu perfil, também super recomendo você ter o seguro para proteger o seu bem, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. É necessário sim você ter habilitação A de moto. É muito importante também que você faça um treinamento de pilotagem, caso você tenha na sua região
um piloto que ele tenha esse tipo de treinamento, cara, vá fazer. Quanto mais educação a gente tem no trânsito, a gente consegue levar uma mobilidade muito melhor, tanto para a gente quanto para o próximo. Beleza? Então, esse quadrozinho eu quero trazer com mais frequência aqui, falando sobre temas relacionados tanto à mobilidade elétrica quanto à mobilidade a combustão também, viagens. Então, se você tem alguma dúvida, cara, deixa aqui nos comentários. Manda também para um amigo que de repente está querendo comprar uma moto elétrica ou uma moto a combustão, qualquer coisa que na realidade seja ligado à mobilidade, tá bom? Dá aquele like e a gente se vê no vídeo de amanhã com mais um assunto muito legal para você.